Fala, pequeno gafanhoto, na paz, eu me chamo Pedro Lima, professor de matemática, e nesse vídeo iremos resolver a questão 11 da UFRR 2025. Vamos à leitura do enunciado. Se a figura abaixo é um quadrado de lado L, então o valor da área sombreada é igual a. Então essa questão, assim como algumas outras questões, tivemos aí ajuda de colegas, né? Porque eu certamente, se eu fosse vestibulando na UFRR 2025, mesmo com a minha matemática de hoje, essa matemática que eu estou falando para você agora, eu certamente não teria tirado 9 nessa prova. Algumas questões eu só consegui ter a ideia algumas horas depois e outras eu não tive a ideia mesmo. Não sei quantos dias seria necessário até eu conseguir ter. Mas aí, como a gente estava resolvendo ali com colegas e outros professores de matemática, então a ideia já surgiu. E aí, uma vez que alguém desvenda a questão, aí aquele mistério perde a graça, né? Então, esse aqui foi um dos mistérios que quem desvendou foi o professor Diógenes. O professor Diógenes também tem canal aí no YouTube, o Círculo dos Matemáticos. Vale a pena você dar um confere lá. A resolução dessa questão, como de algumas outras que eu vou falar aqui na frente, foi desvendado por ele. Então, a primeira coisa interessante de você saber é que essa questão se parece muito com uma questão de um livro, que é um livro onde claramente a UFRR usa de referência para suas questões. A questão 931, que está na página 340, dos Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9, que é o volume que fala da geometria plana. Veja que a questão é igualzinha, né? Só que ao invés do lado CL é A, e o livro pediu a área de dentro, enquanto que a UFRR está pedindo a área de fora. Né? Mas basicamente é a mesma questão. Então, inspirado nessa ideia, nós iremos buscar primeiro essa área que eu vou chamar aqui no vídeo de área branca, né? Eu vou atrás dessa área aqui para que eu calcule a área do quadrado, que é bem fácil, né? L ao quadrado, e retire essa área branca. Então, quando eu fizer a área do quadrado menos essa área branca, vai ser a resposta que a questão está me pedindo. Só que para eu chegar no cálculo dessa área branca, eu tenho que lembrar de um cálculo de área que, novamente, assim como a questão anterior, foi a primeira vez cobrado na UFRR. Nós não tínhamos tido nenhuma questão que falasse disso até então, que é esse exemplo aqui, o exemplo da área do segmento, que é esse desenho que está aparecendo para você. Então, a área do segmento seria você traçar uma corda na circunferência e você quer a área que está acima dessa corda. A ideia para você chegar nessa relação é você calcular a área do setor circular, que seria a área da circunferência toda, só que multiplicado pelo θ dividido por 2π, né? E depois que você calcular a área do setor, você retira a área desse triângulo. E o jeito de calcular a área desse triângulo seria o produto dos lados vezes o seno do ângulo que está entre esses lados, que é uma das relações de área de triângulo que é meio incomum. Mas já resumindo toda essa situação, você encontrará para a área do segmento isso aqui. Isso que é a área do segmento, então nós vamos precisar disso para poder responder a questão da UFRR. Mas onde no nosso desenho está esse segmento? Então você volta aqui para o desenho e você traça esse triângulo em azul. Note que esse triângulo azul, ele é um triângulo equilátero, porque do C até o D é o raio de uma circunferência que fez um giro de 90 graus. Né? Então essa curva aqui do D ao B é um quarto de circunferência. Assim como se você fosse do D até o C, você teria uma outra circunferência fazendo um quarto de volta também. Então veja que esse encontro ele tem a mesma distância para D que tem para C, pois essa distância seria o raio. Então isso é um triângulo equilátero, um triângulo onde todos os seus lados são iguais e todos os seus ângulos são iguais a 60 graus. Para a gente usar a fórmula que está sendo sugerida aí para você, que é a fórmula do segmento, você precisa que o ângulo esteja em radianos. Então, por isso que aqui eu já botei os 60 graus como π-terços, que está em radianos. E qual é o segmento que nós vamos calcular a área? É esse segmento que eu pintei em vermelho. Por que eu quero calcular a área dele? Porque para eu descobrir a área branca, eu vou fazer a área desse triângulo equilátero, que tem uma relação já conhecida por nós, lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e vou somar a área desse segmento 2 vezes. Aí eu vou conseguir descobrir quem é a área branca. Sabendo quem é a área branca, eu vou fazer a área do quadrado menos essa área aí, e nós chegaremos à resposta da questão. Perceba que esse desenho é como se fosse esse desenho aqui, ó.
né? Você tem uma circunferência, um triângulo equilátero e você está querendo essa beirinha aqui, né? Então isso daqui é como se fosse essa parte aqui de cima. Então só botando aqui um desenho fora para você visualizar melhor. Então vamos lá. Substituindo nessa fórmula, né, o raio seria o lado do quadrado, por isso L. No lugar do ângulo, que é o θ, nós substituímos 60 graus, só que eu botei radiano, né, para que a fórmula seja usável. Então, π terços. E depois o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aí seria a área do segmento. Só que a área branca é a área do triângulo equilátero, já foi dito ainda agora, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais 2 vezes esse segmento. Por isso que aqui embaixo você não está vendo esse sobre 2, porque como eu multipliquei por 2, matou aquela fração ali, né? Então isso seria a área branca. Só que o que eu quero, que é a área sombreada, é a área do quadrado menos essa área branca aí. Então eu só dei Ctrl C, Ctrl V. Veja que o que está dentro desse cochete é exatamente a área branca. Então agora nós iremos ajeitar essa continha para ver qual alternativa está escrito isso. Então a primeira ajeitação é o seguinte: colocaremos L ao quadrado em evidência. Perceba um detalhe. Quando eu boto em evidência L ao quadrado, sobra 1. Aqui, quando eu colocar em evidência L ao quadrado, vai ficar menos raiz de 3 sobre 4. Lembre-se que tem um menos aqui fora desse cochete. Mas olhando para esse parêntese, quando eu colocar L ao quadrado em evidência, esse vai ficar menos π terços, porque esse menos vai bater aqui e vai ficar menos π terços. Só que o último cara vai ficar mais, porque esse menos vai bater nesse menos e fica mais aqui embaixo, né? Então tem esse pequeno detalhezinho aí de continha. Então agora a gente vai juntar as raízes, né? Juntar o que dá para juntar. Perceba que a conta que você está fazendo é como se fosse menos 1/4 mais 1/2. Ou seja, é como se fosse menos 0,25 mais 0,5. Então vai dar 0,25, só que agora positivo, né? Antes era menos 1/4, agora vai ficar mais 1/4. Então quando você ajeitar tudo, vai ficar assim, L ao quadrado, que multiplica 1 menos π terços, e essas duas raízes, quando você ajeitar a fração, fica mais raiz de 3 sobre 4. E isso nós encontramos na letra A, gabarito da questão 11. Então, mais uma novidade teórica da UFRR, mais uma conta que não tinham cobrado até então. Então, jovinho, você gostou da resolução dessa questão? Não esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscreve no canal da Sala de Exatas e caso você tenha conseguido resolver de uma outra forma, deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de conhecer. Um cheiro no cangote, é nóis!